Você já parou para pensar que um simples grão de sal pode ter um poder espiritual incrível? Não estamos falando apenas de um tempero ou conservante, mas de algo que carrega um significado profundo e transformador nas Escrituras. E se eu te dissesse que o sal é muito mais do que você imagina? Ele é uma chave que abre portas para verdades ocultas sobre o nosso compromisso com Deus, a purificação da nossa alma e até mesmo a nossa luta espiritual. Prepare-se para descobrir como o sal, um símbolo de pureza e aliança, pode ser uma verdadeira arma espiritual em sua vida. Fique conosco até o final, e vamos juntos explorar a poderosa verdade que a Bíblia revela sobre o sal e seu impacto na sua jornada de fé. O sal, elemento tão comum e cotidiano, ocupa um papel poderoso e simbólico na Bíblia. Desde os tempos antigos, o sal era altamente valorizado, não apenas como um tempero ou conservante, mas também por sua ligação com pureza, permanência e proteção. No mundo bíblico, o sal era símbolo de incorruptibilidade e durabilidade, refletindo características que não poderiam ser alteradas ou comprometidas. Para o povo de Israel, o sal não era apenas um ingrediente culinário, ele carregava um significado espiritual profundo, representando a relação entre Deus e seus seguidores. No Antigo Testamento, vemos o sal aparecendo em contextos onde a aliança entre Deus e seu povo é enfatizada. Em Números 18:19, encontramos o conceito de um pacto de sal em que Deus estabelece um acordo eterno com os levitas, os responsáveis pelo serviço no templo. Este pacto simbolizava a aliança inquebrável e eterna, pois o sal, em sua essência, era incorruptível. Assim, sempre que se mencionava o sal em um contexto espiritual, evocava-se a ideia de uma relação permanente, fiel e inalterável entre Deus e os homens. O simbolismo do sal também envolve o conceito de preservação e purificação. No Oriente Médio Antigo, o sal era fundamental para conservar alimentos, e isso refletia a função do sal espiritual, que preserva a santidade e protege contra a corrupção do mundo. Em Ezequiel 43:24, por exemplo, o sal é adicionado às ofertas para santificá-las, destacando sua importância nos rituais de purificação. Ele não era usado apenas para intensificar sabores ou conservar, mas como uma forma de tornar o sacrifício digno e puro diante de Deus. Ao entender esse significado, começamos a ver como o sal transcende seu uso físico e passa a representar qualidades essenciais para o relacionamento entre o homem e Deus. O sal nos convida a refletir sobre nossa própria pureza e comprometimento com a fé. Ele nos lembra que assim como o sal preserva e dá sabor, nossa conexão com Deus deve ser firme e inquebrável, enfrentando as pressões e mudanças do tempo. Com isso em mente, seguimos para um aspecto ainda mais profundo, o pacto de sal como aliança eterna com Deus, e o que ele revela sobre nosso compromisso espiritual. A ideia do pacto de sal na Bíblia não é uma mera expressão, mas um símbolo de compromisso sagrado. Quando Deus menciona um pacto de sal em Números 18:19, ele revela algo profundo sobre a natureza de seu relacionamento com o homem. Assim como o sal não perde sua essência, o compromisso de Deus com seu povo é inquebrável. No contexto bíblico, o sal era usado para firmar um acordo que jamais deveria ser desfeito, representando a fidelidade e a permanência do pacto divino. Esse pacto não apenas reforçava a ideia de lealdade, mas também estabelecia uma aliança de confiança. Na época, o uso do sal era uma prática comum em acordos, já que o sal simbolizava algo eterno e incorruptível. Assim, quando Deus propõe um pacto de sal, ele não estava apenas declarando sua vontade, mas oferecendo um relacionamento que seria constante e eterno, algo que as adversidades ou os erros humanos não poderiam destruir. Esse pacto era um lembrete visível e tangível da conexão duradoura entre o Senhor e os seus. A Bíblia nos mostra que o sal também era parte essencial das ofertas feitas no templo, reforçando essa ideia de aliança constante. Em Levítico 2:13, o Senhor instrui o povo a oferecer suas ofertas com sal, como uma forma de consagrá-las. Isso simboliza que toda oferta dada a Deus devia ser feita com um coração puro e fiel, como uma demonstração do comprometimento humano com o pacto divino. Este pacto de sal nos lembra que Deus deseja uma relação sólida e confiável conosco. É um chamado para sermos firmes e comprometidos em nossa fé, assim como o sal conserva e permanece inalterado. Na continuidade, vamos explorar como esse simbolismo de pureza e santidade se expande no Antigo Testamento, onde o sal representa um papel vital nos rituais de purificação. No Antigo Testamento, o sal possui um papel central em diversos rituais de purificação e consagração, simbolizando a santidade e a preservação do povo de Deus. Em passagens como Ezequiel 43:24, o sal é adicionado às ofertas queimadas como um elemento purificador,
que torna os sacrifícios aceitáveis e dignos diante de Deus. Essa prática não era apenas um gesto simbólico, mas também um lembrete constante de que a pureza era essencial para se aproximar do Altíssimo. O uso do sal nos rituais era uma maneira de separar o sagrado do profano, tornando cada ato de adoração algo especial e consagrado. Em 2 Reis 2 versículo 20 e 22, por exemplo, o profeta Eliseu usa o sal para purificar as águas de Jericó, mostrando o poder do sal como agente de transformação e purificação. Nesse evento, o sal se torna um meio de restaurar algo corrompido, transformando águas que eram venenosas em fontes de vida, um símbolo poderoso de redenção e renovação. Além de sua função purificadora, o sal no Antigo Testamento também era símbolo de proteção. O ato de purificar com sal demonstrava a intenção de afastar a impureza e preservar a santidade do que era oferecido a Deus. Em Levítico 2:13, a instrução de temperar todas as ofertas com sal representa esse desejo de pureza espiritual, estabelecendo um padrão de sacralidade e compromisso para todos os que seguiam a lei de Deus. Dessa forma, vemos o sal não apenas como um elemento físico, mas como um poderoso símbolo de santidade e preservação espiritual. Com esse entendimento, passamos a explorar como o sal ganha um novo significado na Nova Aliança, onde Jesus chama seus seguidores a serem o sal da terra. Na Nova Aliança, Jesus traz um novo e profundo significado ao uso do sal ao declarar: "Vós sois o sal da terra", Mateus 5:13. Com essas palavras, ele desafia seus seguidores a serem agentes de preservação, influência e transformação espiritual no mundo. Ser sal da terra não é apenas uma figura de linguagem, mas uma missão dada aos que escolhem viver segundo os ensinamentos de Cristo. Jesus usou essa metáfora para ilustrar que, assim como o sal tem a capacidade de preservar e dar sabor aos alimentos, os cristãos são chamados a preservar os valores de fé e a dar um sabor divino ao mundo ao seu redor. Essa passagem ressalta a importância do papel de cada crente como exemplo de santidade e pureza. Assim como o sal impede a deterioração, o discípulo de Cristo deve ser uma influência moral e espiritual, mantendo os princípios da fé em um mundo frequentemente dominado pela corrupção e pela injustiça. O sal era um recurso valioso no mundo antigo, e ser chamado de sal da terra enfatiza a preciosidade do papel de cada seguidor de Jesus. No entanto, Jesus também faz um alerta: se o sal perder o sabor, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado. Esse trecho representa um chamado à vigilância espiritual, lembrando que é necessário manter a essência da fé para não se tornar insípido ou indiferente. A influência de um cristão depende da sua conexão constante com Deus e da sua dedicação em viver de maneira que reflita os valores de Jesus. Dessa forma, a metáfora do sal ganha um novo propósito na Nova Aliança. Não é apenas um símbolo de purificação e preservação, mas também um chamado a cada discípulo para ser um reflexo do reino de Deus. Com isso, avançamos para o próximo capítulo, onde veremos como o sal também pode ser entendido como uma poderosa arma espiritual em contextos de oração e batalha espiritual. Na tradição cristã, o sal é frequentemente associado à pureza e preservação, mas seu simbolismo também se estende ao campo da batalha espiritual. Diversas práticas cristãs utilizam o sal como um elemento simbólico em orações e rituais de proteção, reforçando a ideia de que ele pode atuar como uma arma espiritual. Desde os tempos bíblicos, o sal era reconhecido por seu poder de purificar ambientes, e alguns acreditam que ele tem a capacidade de afastar forças espirituais malignas, trazendo um aspecto de defesa para quem o usa em fé. Ao longo dos séculos, muitas igrejas e fiéis adotaram a prática de consagrar sal em oração, especialmente em momentos de libertação espiritual. O sal, nesses contextos, é visto como um elemento que, ao ser abençoado, torna-se um instrumento de proteção contra influências malignas. Esse uso reforça o entendimento de que o sal não é apenas um recurso natural, mas algo que, quando combinado com a fé e as orações, ganha um propósito sagrado. É uma forma tangível de manifestar o pedido de proteção e de afastamento de toda impureza espiritual ou física. A Bíblia não fala explicitamente do uso do sal em rituais de batalha espiritual, mas o conceito se alinha ao simbolismo bíblico do sal como purificador e preservador. Em Marcos 9:50, Jesus diz: "Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros", o que reforça a ideia de que o sal é um símbolo de algo interior e espiritual, que mantém a pureza da alma e ajuda a enfrentar as dificuldades espirituais. Dessa forma, o uso do sal em orações não é superstição, mas uma expressão de fé, que aproveita o simbolismo bíblico de purificação e aliança para lutar contra as forças espirituais adversas. Agora caminhamos para a conclusão,
refletindo sobre o que o sal representa em termos de compromisso espiritual e como ele continua relevante na vida de cada crente. Ao longo das Escrituras, o sal emerge como um símbolo poderoso de compromisso, pureza e fidelidade espiritual. Mais do que um recurso natural, ele representa uma conexão entre o material e o espiritual, desafiando cada crente a refletir sobre seu relacionamento com Deus e com o mundo. O sal nos ensina sobre a importância de manter a integridade da fé, mesmo diante das adversidades, e de preservar os valores espirituais que nos conectam ao divino. O uso do sal em diferentes contextos bíblicos, desde o pacto eterno até os rituais de purificação e as metáforas de Jesus, reforça que ele é uma expressão da santidade e da aliança com Deus. Esse simbolismo perdura até hoje, lembrando aos cristãos o valor de serem sal da terra, em um mundo que precisa de orientação e renovação espiritual. Em momentos de batalha espiritual, o sal continua a ser usado como um instrumento de oração e proteção, incorporando a crença de que ele pode de fato ser uma arma espiritual. Assim, o sal permanece como um lembrete da pureza e da perseverança que são necessárias para viver uma vida de fé. Ele não é apenas um elemento físico, mas uma ferramenta espiritual que fortalece nossa conexão com Deus, preserva nossa alma e nos protege contra a corrupção espiritual. O desafio que Jesus deixa aos seus seguidores é claro: que sejamos o sal que preserva e transforma, refletindo o compromisso eterno com o Criador. O sal, esse elemento tão pequeno, se torna gigante em significado quando olhamos para ele através da lente das Escrituras. Ele nos desafia a refletir sobre a força da nossa fé, sobre o pacto que temos com Deus e sobre o impacto que podemos causar no mundo. Assim como o sal preserva e purifica, somos chamados a ser uma influência de transformação e resistência espiritual, mantendo viva a verdade em um mundo que precisa de direção e esperança. Seja você também o sal da terra, comprometido e inabalável, cumprindo sua missão de refletir a luz divina. O sal não perde seu sabor, e nosso compromisso espiritual não pode ser quebrado. Que nossa fé permaneça firme e nossa presença seja um reflexo de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. Lembre-se, ao seguir a vontade do Criador, você carrega uma arma espiritual poderosa, e com ela, a capacidade de resistir, transformar e iluminar. Que esse vídeo inspire você a viver com propósito, ser sal, e trazer sabor e vida àqueles que ainda não conhecem a verdade. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.